Hoje somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque temos a liberdade de escolher aquilo que queremos. Hoje nós temos a liberdade de poder escrever a nossa própria história. Sim, você tem a liberdade de fazer com que a tua história ela tenha um final feliz. Você tem a liberdade de fazer com que tudo vá bem. Somos seres humanos ilimitados. Fomos criados por Deus. E quando Ele nos criou, certa vez o ser humano ele errou. E ele foi expulso do jardim do Éden, de uma comunhão maior que ele tinha com o Criador. Todas as tardes Deus vinha falar com Adão. Mas mesmo assim, Deus, por seu infinito, grandioso amor, Ele escreveu a nossa história. E a nossa história teria um grande meio, começo, meio feliz. Nem tudo que perdemos no meio do caminho foi perda. Quando chegamos a um determinado tempo, percebemos que não perdemos, mas ganhamos, porque Ele escreveu a nossa história. Você tem a oportunidade e a autoridade, só você, de colocar a caneta e escrever a tua história, que ela fique na tua mão ou nas mãos de Deus. Você que sabe quem você escolherá para escrever a sua história, pois Deus confiou em você e te deu o livre arbítrio. É como se Ele tivesse falado: filho, eu confio em você. Eu posso escrever a tua história, ou você pode escrever ela mesma. Filho, mas com esse livre arbítrio, no momento que você quiser dar a caneta para mim escrever a tua história, eu escreverei. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortuosas. Deus, Ele não erra, Ele acerta sempre, pois escrever a nossa história é melhor que nós fazemos, colocar em suas mãos, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe o amanhã. O amanhã só existe para Deus, para nós não existe amanhã. Olhando nos livros sagrados, nós vemos histórias de homens que teve a sua vida guiada por Deus, se entregaram para Ele. Eu venho te falar de um homem chamado Gideão, em Juízes 6. O Senhor chama Gideão. Muito lindo. E Gideão, ele fala com Deus e ele fala: Senhor,
Eu sou o menor na casa de meu pai. E Deus ele fala: deixa eu escrever a tua história. Varão valoroso. Gideão não entende nada, pois nem seus pais confiavam, entendiam o que ele fazia. Gideão malhava o trigo no lugar de uva, colhia. E por incrível que pareça, ele tirava antes de amadurecer. O povo não compreendia, mas ele era o único que escapava, o único que os ladrões não levavam a sua colheita. Por isso Deus ele chama Gideão, por seu esforço, se esforçar. Gideão ele trabalhava e Deus via. Gideão ele tentava, buscava sabedoria como se livrar dos seus inimigos. E Deus, por ver esse esforço, chama ele para livrar o seu povo Israel, porque estava sofrendo de uma escravidão. O povo de Israel, chamado e conhecido como o povo escolhido de Deus. Os israelitas eles estavam presos, aprisionados, escravizados, com suas lavouras, colheitas roubadas. E Deus escolhe esse homem para livrar. Essa história é tão linda, tão maravilhosa, que Gideão ele entrega a sua caneta que iria escrever a sua história nas mãos de Deus. E Deus começa a escrever. Um homem simples e humilde, que seria dito por aquele povo, clamado, para que ele fosse rei naquela terra. A história vem falar que os seus pais não acreditavam muito nele. A história vem falar que Deus ele mandou quebrar uma imagem que tinha feito. E ele pensa: meu pai vai me matar, os homens vão me matar. Ele quebra aquela imagem e com grande medo, quando os homens vão na casa do seu pai para dar queixa do seu filho que queriam matar, o seu pai se levanta e diz: não toca nele. Deus vai fazer assim na tua vida, não tenha medo, só coloca esta caneta nas mãos de Deus. Deixa Deus escrever a tua história. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Como Deus vai escrever a minha história? Ajoelha teus joelhos ou curva a tua cabeça onde estiver e pede para que Ele venha escrever a sua história. Começa a conversar com Ele todos os dias e você vai entender a voz de Deus. Ele vai começar a falar no seu coração, no teu pensamento. E você vai começar a andar e viver a história de Deus. Ei, Ele te ama. Ele é o único que apostou tudo em você, deu filho amado por você. Ele é o único que não te julga enquanto você estiver vida. Deus ele tem esperança de que nós venhamos ser pessoas melhores a cada dia, que nós venhamos gozar melhor nesta terra, que nós venhamos aproveitar melhor desta terra, das coisas que Ele deixou para que nós viéssemos aproveitar. O amor de Deus é grande e infinito. O amor de Deus é soberano e compartilha esse amor com muitos. Compartilha, dizendo assim, que Deus te ama. Eu sei que as coisas estão muito difíceis. Eu sei que é raro pararmos para meditar quem pode nos ajudar, mesmo sabendo que só Deus. Mas nós não queremos falar com Ele.
Nós temos medo porque somos pecadores. Temos medo porque somos humanos. Mas Ele nos fez. Ele nos fez seu filho, povo dele, nos chama de filho, nos trata como filho, nos dá vida, nos abençoa, nos guarda. Meu amigo, eu te amo. Jesus te ama. Não se desespere. Há um Deus que zela pela tua vida. Não se desespere. Ele te ama. Eu sei que não tenho compartilhado muito com você, ligado muito, mandado mensagens, mas eu creio que Deus vai te levantar. Eu creio que a tua história, que você será reconhecido, porque você é uma pessoa esforçada e Deus tem visto o seu esforço. Deus tem visto suas lágrimas. Deus tem visto o desejo do teu coração, que é bom, que é proveitoso. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pela vida dos meus amigos. Ah, Senhor, abençoe a cada um deles. Abençoe os seus dias. Abençoe, meu Deus, a sua família. Que eles sempre tenham o desejo de falar contigo. Que eles sempre venham reconhecer que Tu é o Deus que cuida e que ama. E que o Senhor não tem olhado para os nossos erros, mas olhado para que, com a esperança de que voltamos para Ele, voltamos a falar com Ele, voltamos a ter intimidade com Ele, pois o Seu amor não tem tamanho. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelos meus amigos, pela minha família. Muito obrigado. Nós também te amamos, Deus. Nós também te amamos. Compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas venham perceber o grande amor que Deus tem por suas vidas. Ei, amigo, Deus te ama e eu também.